Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek junto com Camila. E quando a gente aparece assim é porque a gente vai falar sobre The Boys e saiu o episódio 7 com muitas revelações, né, Camis? Então, antes se Muitas. inscrevam no nosso canal. O canal da Camis também cheio de vídeo aí para vocês. Dá o seu like, comenta o que vocês acharam. Bora falar do episódio 7 de The Boys, né, Camis? Assim, foi um episódio mais reflexivo, mais complexo, que teve mais informações e aquela reviravolta. A gente teve assim as consequências do que a gente viu no episódio passado, do Hirogasm, né? Juntando o que rolou aqui e aquela reviravolta no final que deixou todo mundo de queixo caído. Eu, pelo menos, fiquei quando assisti. Eu não estava esperando aquela informação ali jogada na nossa cara. Continuou bom para mim. Pelo menos a temporada até agora, para mim, continua maravilhosa. Sim, eu também acho. E acho que depois de um episódio de Hero Gasm, que tinha muitas coisas, assim, cenas inusitadas, acho que seria bom um episódio um pouco mais de profundidade. Eu sinto que nesse episódio a gente já tem muita profundidade de personagens em relação, por exemplo, ao Butcher, né? A gente vê passados, coisas que a gente ainda não sabia, porque se a gente fica só em cena muito grandiosa, falta aprofundamento, que acho que esse episódio começa a trazer. Só para relembrar aqui, no final do episódio passado, a gente tem a exposição de Starlight, que agora está sendo vista como quem é uma traidora ali da Vogue, do país, e, enfim. E o Capitão Pátria tá realmente assim, ele foi machucado, né? Porque até quando ele vai encontrar a Maeve, que agora a gente descobre que não está morta, ela tá ali sendo mantida Mantida presa. isso, mantida presa. E aí temos até esse diálogo entre ele, né, Homelander e a Maeve em relação a tudo que ele fez contra ela e ela não aceita mais. Isso que é legal, a gente vê que ela já se posicionou, ela já tem um lado aí na história, né? Eu acho isso super legal, porque colocar o posicionamento de cada super, né? Que antes tinha uma dualidade, tipo, A-Train, que ainda fica em cima do muro, não sabe o que quer, mas eu acho que vai chegar o momento dele também. Exato. Então, começando pela Starlight, a gente vê que ela, né, jogou a merda no ventilador, expôs todo mundo, a Void, o Capitão Pátria, e agora a gente tá vendo as consequências, né? Porque ela também tá sendo massacrada, a Void tá colocando ela como a louca, porque ela não aceitou o término do relacionamento com o Homelander e tá Aham. criando essas fake news. E ela é interessante essa cena pra gente ver como os seguidores do Homelander acreditam nele e, sabe, compram tudo, aceitam, acreditam, compram tudo que ele fala. Como assim? Ele fala que o Soldier Boy não existe, então todo mundo acredita. Ai, não existe. Ai, porque a Starlight é louca, ela só tá disseminando fake news. Então, assim, olha a lavagem cerebral que o Homelander tá conseguindo fazer. A gente vê naquela cena em que ele discursa ali no palanque, né, para promover lá um dos políticos, a Victoria Newman tá vendo ali ele discursar, ela mesma fica ali, acha estranho, ela falou assim, nossa, você passou todo esse tempo atacando a Starlight e não fazendo o que realmente importa em dizer a verdade, em falar de política, essas coisas, então a gente vê como essa lavagem cerebral está se agravando, a gente vê pelo ponto de vista lá do novo namorado lá da, da ex-mulher do Leitinho, né? Tanto que ele fica puto quando descobre que a menina tava lá no meio. E Uhum. realmente, sabe? Ele falou assim: Meu, já pensou se o Soldier Boy aparece ali, né? E acontece alguma coisa e minha filha tá lá? Tanto que ele maceta o cara depois, mas é legal a gente ver a lavagem cerebral que já tá acontecendo. E é interessante também ver também o ponto de vista do Homelander, que querendo ou não, o Soldier Boy causou medo nele. A própria Maeve fala: pela primeira vez eu Uhum. tô vendo você com medo. Entendeu? Não foi só você macetado, você tá com hematoma, você está sentindo medo depois de tanto tempo. Alguém do seu nível, sua altura, tá fazendo você temer. Né? Tanto que ele tá naquele discurso, ele enxerga o Soldier Boy, mas é coisa da cabeça dele, né? Então você vê que ele tá prestes até tacar o raio laser ali do olho dele, e aí ele respira fundo e vai tomar um leitinho, né, da vaca. Sim, e ele percebeu que
a fraqueza dele tá ficando evidente. Só uma coisinha antes de Kimiko e French, é legal no momento em que a Starlight retorna ali na torre, a gente já vai explicar por que que ela retorna ali pra Voight, e ele encontra ela, né? Uhum. E eles começam a discutir, e ela foi muito esperta. Ela ligou ali a live na hora e fez ele falar um monte de coisa. Do tipo assim, quem é a louca da história agora? Né? Todo mundo aqui agora na live sabe que você prendeu a Maeve, que você matou o Supersônico e ainda tá me ameaçando. E ela ainda sai assim, né? Apontando pra live. Então a É gente eu com pode ver minha mais pasta de prints. Minha pasta de prints. essa pasta. Então, assim, a gente pode ver que novas reviravoltas ainda podem surgir com essa nova live que a Starlight fez. Ou seja, ela pegou e jogou mais merda no ventilador. Tipo assim. E ela fala: Eu não tenho mais medo de você. Eu já sei quem você é de verdade. Então, eu tô gostando bastante da Starlight até esse momento, porque ela tá de uma coragem aí que, olha, eu pelo menos teria medo de fazer isso. Sim, e meu, enfim, a gente vai falar já da Starlight, mas vamos de Kimiko e French, depois eu quero falar da Starlight, sobre por que ela volta lá pra Vogue. Kimiko quer os poderes de volta, né? Eu acho interessante porque ela sabe o que quer. E ao mesmo tempo ela tá ali, eu não consigo ver ela ferida, sabe? Eu, como espectador, olhando assim, pô, ela é muito boa como super, ela se dá muito bem sendo super, e fica aquela, né? O French fala, ah, mas você tava até que aliviada e tal. E realmente ela sente esse alívio. Mas eu acho que ela quer ter os poderes dela. Não sei se por costume e tal, mas é muito legal a relação que ela tem nesse diálogo junto com a Starlight. Eu acho muito legal nesse episódio que aconteceu, né? Junto com o French também. Uma discussão que vem acontecendo aí desde o momento em que o Butcher e o Rio passam a tomar o composto V temporário, é o fato assim que o próprio Butcher fala, o composto V ele só expõe, ele deixa ainda mais nítido o que já somos. Né, e o Uhum. que fazemos. Tanto que no episódio anterior a gente vê que a Kimiko, mesmo sem o poder, o quão forte ela é, que ela chegou a matar o Russo lá de um jeito bem brutal. Né? O que faz ela até explica isso pro French, né? Tipo, por todo esse tempo eu culpei o composto V pelas minhas atitudes, mas eu consegui fazer isso sem os meus poderes. Então, agora que eu tenho o poder de escolha, eu escolho ter o poder, mas não para ser um monstro, mas para proteger minha família. E acho que no momento o que ela mais teme aqui é perder o French, que a conexão deles é muito Uhum. forte mesmo. Assim, não tô nem falando pelo beijo, obviamente que eu amei, mas, assim, aquela cumplicidade, aquele carinho, aquele amor. Eu realmente, assim, eu vou ficar muito chateada se acontecer alguma coisa com um dos dois. Então, ela falou assim, ela agora tem o poder de escolha. Então, por isso que ela fala, eu quero ter meus poderes de volta pra ser forte e proteger. E ela deixa isso bem claro. Eu quero proteger, não só o French, eu quero proteger a família que eu conquistei. Da Kimiko e French foi bem simples nesse episódio. Black Noir. Fala de Black Noir. Nossa, Black Noir, gente, eu gostei. Eu gostei do arco dele, né, Eu nesse episódio. também. Porque eu não sei se aqueles desenhos animados apareceram em The Boys Diabólico. Talvez tenha aparecido. Não posso confirmar. Quem assistiu aí essa série animada, comenta aqui, tá? Só pra gente saber. Mas é legal que o fato do personagem não falar, a história dele é contada pela perspectiva desses desenhos animados. Então é muito legal, né? Uhum. Tipo, meio que dá vida à mente do personagem, a imaginação dele. Então a gente Uhum. finalmente descobre o que aconteceu no passado, quando ele fazia parte do payback da revanche, em que o Soldier Boy era o líder, como é que era a relação dele com o Soldier Boy, porque o Soldier Boy, ele era cuzão, sempre foi, Sim. né? O personagem lá, a lenda, fala, tipo, o cara não participava das batalhas, das guerras, ele chegava dias depois. Ele fala que participou lá do embate lá na Normândia, ele chegou só pra tirar foto. Então, assim, você fica assim, mano, de queixo caído. Você fala, mano, que filho da puta. Ele era influência. E assim, e aqui a gente descobre que eles também faziam filmes e o Soldier Boy meio que queimou a imagem do Black Noir e ele fica puto. Mas o Soldier Boy ainda é mais forte que o próprio Black Noir. Então ele, meu, massacra ali o Black Noir na época. A gente vê tudo isso em desenho animado, tá, gente? E logo depois, quando a gente. Lembra lá no começo da temporada que a gente vê a cena lá na guerra,
né, pelo ponto de vista da Grace, em que ali o território é Uhum. atacado, e a gente vê o Black Noir ferido, né? É o momento em que os russos chegam para capturar o Soldier Boy e ele descobre que todo o payback está por trás disso e que quer entregar o Soldier Boy. E nesse momento, o Black Noir, ele é atingido. O Soldier Boy pega a cabeça dele, enfia ali no fogo, faz queimar tudo, o cérebro. Por isso que ele fica, sabe, todo debilitado ali, por isso que ele não mostra o rosto, por isso que ele não fala. Ele perdeu tudo aqui, sabe? A cabeça inteira. Não sei como é que ele tá vivo ainda, mas eu achei muito legal descobrir isso, que foi o Soldier Boy quem machucou o Black Noir, né? Depois de tudo isso, a relação do Black Noir com Stan Edgar. Eu não sei se eles são só amigos, se podem ser parentes ou não. Eu não é meu super favorito ali de The Boys, mas eu acho que ele complementa muito legal para a história em relação ao Soldier Boy. Eu achei, no fundo, triste. A história do Black Noir é triste. Porque a gente nunca soube nada dele, pelo menos desde a primeira temporada. Uhum. Ele dava aquele medo, né, de ir atrás, de matar todo mundo. A gente vê a força dele. E aqui a gente vê o lado vulnerável dele, né, dele ter personagens animados como seus melhores amigos, como aqueles que realmente entendem ele, o que passa, né, já que ele não consegue Uhum. falar, né, se expressar para as pessoas. Então, acho no fundo, assim, esse arco do Black Noir foi triste para mim, porque tudo desencadeou. O que desencadeou isso foi o Soldier Boy, por ele ser um grande babaca. Se ele não tivesse queimado o Black Noir lá com as outras pessoas, talvez o Black Noir nunca tivesse aceitado a ideia de entregar o Soldier Boy. Se o Soldier Boy não tivesse sido babaca com os outros membros do Payback, talvez nenhum deles teria virado contra. Então tá vendo que por causa de um, tipo, é um ciclo, vai derrubando todo o outro, inicia essa vingança. É a mesma coisa Uhum. com o Homelander. O Homelander foi lá e atacou a esposa do Butcher. O Butcher iniciou tudo isso porque ele falou assim: Meu, vou me vingar pelo que você fez com a minha esposa. Ele foi fazendo, entendeu? Basta uma maçã podre para destruir tudo, entendeu? Então, assim, o que a gente vê no presente, a gente está vendo no passado, sabe? A mesma coisa se repetindo. Aí a gente fica questionando por quê, sabe? É muito interessante isso. Mas, no geral, eu acho a história do Black Noir bem triste mesmo. Vamos emendar então sobre o composto V, né? Por que a Starlight volta lá para a Vogue? Porque a Kimiko pede para ela um composto V definitivo, porque ela quer ter seus poderes de volta. E quando ela vai para lá, ela descobre que se um composto V temporário é usado de 3 a 5 vezes, é morte na certa, né? Letal. E ela, obviamente, se lembra do Hughie, né? Do Hughie e do Butcher. E pensando, mano, se eles estão tomando muito, não é a primeira vez que eles usam. Ela já sabia disso, que já tinha tomado mais de uma vez. Quantas vezes que eles vão tomar? E aí ela liga diretamente, né? Tem aquele negócio com o Homelander e tal. E ela liga diretamente pro Butcher e fala: Meu, avisa o Hughie porque vai dar merda. E é legal que isso está conectado ao que a gente vê ali no decorrer, quando eles vão atrás do mentor, né? Do que mexe com a mente das pessoas. E o Butcher, ele é preso, né? O mentor olha nos olhos dele, prende ele nas suas memórias e a gente descobre mais a respeito dele e do irmão mais novo, Lenny. O que aconteceu na época quando eles eram jovens, né? Que eles apanhavam muito do pai, o que faz a gente entender por que o Butcher odeia tanto o pai, como a gente viu lá na segunda temporada, no encontro dos dois, e aqui a gente tem toda a descrição. Então é legal ver isso, ver por que o Butcher foi embora, porque ele já não aguentava mais ficar com o pai, mas ele vai sozinho, ele acaba largando o irmão mais novo, que fica sofrendo com tudo isso, né? Ele fala assim: eu não aguento mais, eu passei todo esse tempo apanhando todo dia pelo meu pai, sabe? Do meu pai. Então é por isso que no fim das contas a grande dor do Butcher é saber que o irmão ele se mata por ele não ter aguentado, né? Não ter Uhum. aguentado a violência do pai, pela partida do irmão, e aí a gente vê todo esse peso, tanto que ele vê a imagem do Rio e no irmão mais novo, e ele fica dividido entre fazer a coisa certa ou ser um babaca como o pai. Então, por Uhum. isso que assim, ele não, eu acho que ele não falou a verdade ainda pro Rio, porque ele quer terminar essa missão, né? Tipo, de acabar com o Homelander. E para acabar com ele, tem que nivelar o jogo, tem que ter poder para poder acabar com ele, senão.
Não vai Exato. dar de um jeito ou de outro, porque a gente não sabe se dá pra confiar 100% no Soldier Boy, se ele vai cumprir com a sua palavra. O Butcher tá cumprindo, tá indo atrás de cada membro do Payback, mas será que o Soldier Boy também vai cumprir a Então, parte? e eu acho que é isso. Em relação ao Butcher, né? Você falou sobre o irmão dele, o Lenny. E nos quadrinhos o Lenny morre de uma forma acidental. E esse negócio do suicídio, né, criado aqui para a série, é interessante porque é um ponto fraco do Butcher, né? O que vai amolecer um pouco o coração dele. Essa história que a gente ainda não conhecia e não sabia. Porque sim, ele vai se sentir e já está se sentindo mais próximo do Huey. Então ele já acorda pedindo desculpa para ele. Ai, gente, olha, só emoção, só emoção. A gente vê que finalmente o Soldier Boy consegue atacar o homem da mente, que controla a mente, né? E nesse momento a gente vê uma discussão ali dos dois, né? Porque o Soldier Boy questiona por que, que vocês me entregaram para os russos, né? Isso foi um plano da Void, eu sei que o Black Noir tá por trás, né? E por que vocês fizeram? E aí ele revela, né? Que ele fala assim: olha, a Void prometeu que vai criar um herói muito melhor do que você. Então, assim, dava para entregar você facilmente porque ninguém te suportava, ninguém gostava de você, né? E aí ele, como? Ele falou assim: lembra que você. Que eles estavam fazendo experimentos com você e seu esperma? Pois então, era para criar esse super-herói. E aí a gente fica assim, mano, o que que aconteceu, sabe? E é nesse momento que no final acontece uma ligação que ninguém tava esperando. Ah, já vamos Que é o então falar, né? Vamos falar, já pode soltar aqui, que simplesmente o Soldier Boy liga para o Homelander, né? E revela que o Homelander é filho dele. Homelander não foi criado num laboratório, como a gente sabe isso desde da primeira temporada? Pois é, Uhum. o sêmen é do Soldier Boy. Então, assim, o Homelander é filho dele, né? E ele fala assim: nossa, que pai não passei. Se eu tivesse aqui, eu teria passado o bastão pro meu filho. E assim, e termina, simplesmente termina o episódio dessa forma, joga essa informação na sua cara e fala assim: espere uma semana agora. É legal como The Boys conseguiu fazer desse episódio todas as coisas irem conforme para chegar nessa revelação final. E aí me questiono, né? Agora que a gente tem essa revelação de que Homelander pode ser mais forte sim do que o Soldier Boy, esse embate ainda vai acontecer de novo. E aí, provavelmente Homelander ganha, provavelmente o Soldier Boy aí vai atrás do filho por conta do ego. O que vai acontecer, né? Coisas que me preocupam para o próximo episódio. Essa informação, ela mexe com muitas coisas, sabe? Porque até o momento a gente estava vendo muito focado o Soldier Boy com o Butcher ali, né, seguindo com o plano e tal, e isso deu aquela chacoalhada, então você não sabe o que, que pode acontecer. Um outro ponto também que vai ser, com certeza vai ser desenvolvido no episódio da semana que vem, é a Vitória Nilma entregando um endereço pro Homelander. Que endereço é aquele, né, que ela descobriu? Tanto que ele fala, nossa, como é Uhum. que você descobriu isso? E ela não fala. Ela só entrega, ó, tá aqui uma coisa que você queria muito. E aí a gente fica ali, nossa, e agora? Então é uma coisa que a gente vai descobrir semana que vem. É a Maeve, a gente finalmente descobre que a Maeve não tá morta, ela tá presa. E o próprio Homelander, né, tipo, ameaça ela falando que eu tô só te mantendo viva porque eu quero coletar seus óvulos para criar um filho nosso. Aí eu falo, meu Deus do céu, já pensou se isso acontece? É óbvio Meu que ela Deus. já entrou em pânico. E um personagem que a gente descobre aí, se ficou vivo ou não, é o A-Train, né? Que Sim. finalmente aí voltou, deu as caras. E a maior ironia do mundo é saber que ele passou por um transplante do coração e recebeu o coração do Blue Hawk, do Falcão Azul. Quem diria, não é mesmo? O melhor é a É Ashley karma contando pra atrás de ele. karma. A Ashley, você tem um coração de um super. E nas curiosidades, não sei se você chegou a ver, falando sobre que Ah, um transplante de coração, né, demora 3 meses para uma recuperação até que amena. Mas como o coração dele é de um super, então ele já ficou muito bom rápido, né? Tipo, de um dia para o outro. Então agora ele tem o sim. coração de um super e agora ele pode voltar a ser o herói
que ele estava sendo, né? Exato. Não, e negócio da mídia, como a Voight adora uma mídia, você viu toda a história construída pela Ashley, né? Que Uhum. assim, foi o Soldier Boy quem matou, atacou todo mundo lá no Hirogasm, matou o Blue Hawk, atingiu o A-Train, aí o A-Train fez esse transplante, que recebeu o coração do Blue Hawk, e jogando toda a culpa no Soldier Boy. Então, olha a história toda criada para poder encobrir o que o A-Train fez. Então, eu achei isso também sensacional. Mas eu quero ver como é que o próprio A-Train vai lidar com tudo isso, com toda essa informação, que a gente vê ele terminando ali ainda, tipo, impactado com tudo. Camis, falamos tudo sobre esse episódio. Agora, semana que vem, nós temos o episódio final de The Boys. Cara. Gente, tá acabando, eu já tô sofrendo, porque eu vou ficar com saudade. E não se esqueça de ativar as notificações, né? Para você saber dos vídeos aqui. Se inscreve no meu canal, no canal da Camila, dá o seu like. Também vão para as nossas redes sociais. A gente está no TikTok, a gente está no Instagram, a gente está em todas as redes sociais. Então tem bastante conteúdo para vocês assistirem. E é isso. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acham que pode acontecer no final. Exatamente, gente. Criem teorias aí, porque semana que vem, olha, muitas coisas vão acontecer, hein? E a gente já tá pronta para poder debater. Vem aí. Valeu, Camis. Um beijo. Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau.